Bom, e a eleição presidencial nos Estados Unidos, o resultado com a vitória do candidato democrata Joe Biden, trouxe algumas dúvidas para o agronegócio brasileiro e principalmente como ficam as nossas relações entre Brasil e Estados Unidos, as relações Brasil-China, tudo isso está muito interligado. E claro que a gente vai entender essas relações e como elas vão se estabelecer ou se restabelecer ao longo dos anos, ao longo da medida em que o candidato vai se tornando o presidente, vai assumindo a sua posição e refazendo, então, alguns caminhos da economia norte-americana. Para a gente entender o que o agronegócio pode esperar de Joe Biden, principalmente o agronegócio brasileiro, a gente vai conversar agora com o professor Marcos Bianchi, professor de agronegócio global do INSPER, que já está conosco na tarde dessa terça-feira. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. É um prazer para nós ter o senhor conosco. Boa tarde, é um prazer imenso estar com você de novo, esse site maravilhoso que cobre todo o agro brasileiro há bastante tempo e com muita precisão. Ótimo estar com vocês. Muito obrigada, professor. Professor, o senhor recentemente estreou uma coluna no site da revista Veja e trouxe já para essa estreia esses impactos que a gente pode ter, né, com a eleição do candidato Joe Biden lá nos Estados Unidos. E a gente traz muito essa questão da agenda ambiental, que o Joe Biden já se antecipou em um debate com o Donald Trump, falando sobre as questões brasileiras e o meio ambiente, a preservação ambiental, a floresta amazônica. O senhor acha que esse é um dos pontos-chave dessa atenção que a gente tem que ter a partir desse momento? Eu acho que é um ponto-chave, porque o Partido Democrata abraçou essa ideia, né? Só para você ter uma ideia, eles estão falando de investimentos de 1,7 trilhões ao longo de 10 anos para enfrentar as mudanças do clima, o tema como uma parte central da política externa, da política comercial e de segurança nacional dos Estados Unidos, vai fazer parte dos futuros acordos que os Estados Unidos fará e também vai impactar nas instituições financeiras americanas, né? Então, eu acho que é uma guinada em relação à postura que o Trump tinha com a questão da mudança do clima. Aliás, o tema não é meio ambiente, o tema é mudança do clima mais especificamente, ou seja, não é só a questão da agricultura e das matas, etc., mas também todo o tema de energia e de transportes, né? Porque ele fez promessas de que ele vai reduzir o uso de combustíveis fósseis lá nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que 73% das emissões de gases de efeito estufa do mundo vem de energia e transportes. A parte de uso da terra e desmatamento, onde nós somos vistos como vilão por conta da Amazônia, é menos de 7% das emissões. Então, eu diria que o maior foco será com mudança do clima e principalmente com a agenda de energia e de transportes, que é onde está o maior problema. Professor, o que isso demanda do governo brasileiro? Um alinhamento da comunicação, um alinhamento das políticas de energias, das políticas ambientais? Como é que o senhor vê essa agenda em pauta demandando do governo brasileiro? Então, a primeira coisa é que muitos jornalistas, erradamente, passaram a dizer que isso era uma agenda negativa para o Brasil, né? O Brasil vai ser atacado por conta das coisas que está fazendo lá na Amazônia e desse desmatamento que está crescendo nesses últimos anos, é verdade, desde 2012, mas também é verdade que ele é bem menor do que ele já foi, né? Lá no ano 2000 a gente estava com mais de 20 mil quilômetros quadrados por ano. Hoje voltamos a 10 mil, chegamos a 4 mil quilômetros, agora voltamos para 10 mil, portanto, é metade do que foi no começo dos anos 2000, né? Mas a verdade é que este é um problema localizado, principalmente na Amazônia, certo? O desmatamento ilegal, que é 95% do desmatamento aqui no Brasil, e ele, obviamente, por ser ilegal, é problema nosso, não é problema dos outros. Não é problema do que o Biden pensa, do que o Trump pensa, do que a China pensa, do que a Europa pensa. Nós não estamos cumprindo a lei brasileira. Nós temos que implementar o Código Florestal, temos que dar título de terra para todas aquelas pessoas que foram lá para a Amazônia há 20, 30 anos atrás, até hoje não receberam esses títulos, certo?
Então, me parece que esse é o nosso lado vilão, aonde nós somos mais expostos. Mas existem outros dois lados super importantes, que é o fato de que, primeiro, a agricultura é vítima da mudança do clima, certo? A gente está vendo aí eventos extremos, falta de chuva, incêndios, como aconteceu esse ano, né? Pelo problema lá da seca, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer algo nesse tema de maneira global e isso é importante para a agricultura brasileira. E o segundo ponto é que a agricultura que a gente tem aqui no Brasil é uma agricultura de baixo carbono. Por quê? Porque a gente faz 2, 3 safras por ano. Milho e soja, milho e algodão, em alguns casos fazemos milho, soja e boi. Portanto, a gente precisa de menos área, certo? Uhum. Portanto, a gente está poupando floresta. A gente tem tido ganhos de produtividade maiores do que qualquer outro país. A gente tem o Código Florestal que impõe 20%, 35% e até 80% de reservas naturais na propriedade rural. Portanto, esse lado positivo do nosso agro é algo que tem que ser colocado com mais firmeza e eu acho que nós somos parte da solução desse problema. Portanto, é uma agenda positiva para a gente se a gente souber usar adequadamente. Tem mais um fator muito importante, que é o fato de que em energia nós temos uma matriz limpa, que usa basicamente sol, vento, biomassa, que é fotossíntese, e água, certo? Que são as hidrelétricas. Então, eu acho que a gente tem um monte de ativos para serem trabalhados numa visão de integrar a agricultura com o meio ambiente para combater as mudanças do clima. E, professor, como divulgar essas agendas positivas que o Brasil já tem? A gente tem um problema de comunicação no agronegócio, na sua análise, professor, e a gente vai precisar aprimorar isso também diante dessa agenda positiva que começa a nascer, portanto, para o Brasil com esse novo caminho? Exatamente. Eu acho que esse ponto do que a gente precisa fazer, primeiro, a gente não pode se confrontar com o mundo, sabe? Eu acho que é um erro achar que está todo mundo conspirando contra o Brasil e que nós temos 66% de floresta, etc. Sabe? Eu acho que, na verdade, o que as pessoas querem saber é o que o Brasil vai fazer para diminuir o desmatamento ilegal, certo? E isso é uma coisa que nós estamos, de fato, devendo há muito tempo, muito antes desse governo, que é a regularização fundiária e regularização ambiental, já que o Código Florestal já completou 8 anos da sua aprovação, mas não foi implementado ainda de forma mais adequada, certo? Então, eu acho que a gente tem que responder isso de maneira clara para o mundo e temos que entrar nesse debate sobre energias renováveis, sobre agricultura de baixo carbono, que são agendas muito positivas que a gente tem hoje, certo? E eu acho que a vinda do presidente Biden, junto com as posições que a Europa já tinha, pode ser trabalhada nesse sentido, entendeu? Em vez de a gente confrontar Estados Unidos e Europa, vamos tentar levar isso para negociações internacionais de uma maneira correta, certo? Onde você não olhe só o lado ruim das coisas, claro, mas olhe também todas as conquistas que foram feitas. Eu não conheço, em zona tropical do planeta, nenhum país que tenha feito em agricultura os ganhos de produtividade e de sustentabilidade que o Brasil fez. Professor, como ficam as relações comerciais do Brasil e também dentro dessa sua análise, né, desse novo momento, as relações comerciais Estados Unidos-China? É um novo momento para os dois países ou o candidato ou o Joe Biden não vai deixar de ser duro com a China, mas vai adotar uma outra estratégia com esse país para alinhar as suas relações comerciais? O que o senhor espera daqui para frente? Eu acho que o Biden será tão duro quanto foi Trump, porque a sociedade americana quer hoje resolver algumas questões com a China, né, que tem a ver, por exemplo, com o uso de tecnologia pela China, a questão lá do 5G, os temas todos ligados com a competição internacional, não só na área de comércio, mas na área de investimentos, na área militar, na área geopolítica. Acho que a gente está vendo aí hoje a principal disputa hegemônica
do século XXI, como aconteceu lá atrás entre Estados Unidos e União Soviética, mas era uma coisa mais política. Agora tem uma disputa econômica entre Estados Unidos e China que não vai terminar só na parte comercial. Então, acho que isso aí vai continuar. O que vai estar mudando é o formato da conversa, certo? O Trump foi para uma linha confrontacionista com a China, para uma guerra comercial, para uma briga de aumentos de tarifas, né, bilaterais, para uma confrontação, inclusive, com seus aliados, com seus vizinhos, revendo NAFTA, lá com os europeus, colocando antidumping, salvaguardas, etc. Eu acho que agora ele volta para aquilo que os americanos foram nos últimos 80 anos, que é um país que busca concertação, que busca o multilateral, que contribuiu com a criação da ONU, da OMC, da OMS, do G20, desses grandes acordos, né, que o Trump não tinha grande simpatia, né? Então eu vejo que os americanos vão buscar mais diálogo, mais concertação, mas serão muito duros com a China, sim, né? Mas eu acho que hoje a China não quer ficar dependente só dos Estados Unidos, então não há nenhum acordo comercial possível que seja algo assim, tipo, bota os Estados Unidos, tira lá o Brasil, certo? O que vai acontecer é que não vai ter aquele esquema de guerra comercial, que não funcionou, inclusive, vai ter um esquema de conversas, né? E conversas onde o Brasil também precisa entrar, de certa forma, porque hoje nós somos o maior fornecedor da China, né? Nós hoje respondemos por 20% das importações de agro da China, e a China representa 40% do que o Brasil exporta. Então, é uma relação já de um casamento inevitável que foi acontecendo pela geografia, pela história, pela necessidade de comida deles, e a gente vai ter que aprofundar, né? Porque eles continuarão sendo o nosso maior cliente e talvez até nosso maior investidor nesses próximos anos. Ou seja, essa vantagem, esse privilégio, né, não podemos comemorar qualquer tipo de disputa, principalmente guerras comerciais que acabam desestabilizando, como desestabilizou o comércio global a disputa China-Estados Unidos, mas de qualquer forma o Brasil acabou sendo beneficiado com uma demanda ainda maior dos chineses aqui em detrimento da demanda pelos produtos americanos. Ou seja, qualquer mudança que haja na relação comercial entre China e Estados Unidos não vai, portanto, prejudicar a demanda da China aqui no Brasil, professor. A necessidade deles é tanta que eles vão precisar de ambos os fornecedores, além dos outros tantos que há pelo mundo. É isso que a gente pode entender nesse momento. O que a gente pode entender é que tem alguns fatores que fizeram com que o nosso comércio com a China crescesse bastante, mas são fatores conjunturais, certo? A guerra comercial, que fez com que a gente vendesse muito mais soja para a China, mas também diminuímos as exportações para outras regiões, para onde foram os americanos, certo? Porque Sim. você sabe que são duas safras, e se de repente a gente tem que vender mais para a China, a soja americana vai para outros lugares. Foi isso que aconteceu, certo? Agora, teve um outro fator importantíssimo, que foi a crise da peste suína africana, que ampliou bastante o mercado para a gente, principalmente em carnes, né? Carne bovina, por exemplo, cresceu muito, né? E teve mais um terceiro fator, que foi que a China saiu mais rápido da Covid, né? E ela vai ter crescimento. A China, entre o pré-Covid e o final do próximo ano, ela cresce 10%. Os americanos vão ter recessão. Então, obviamente que isso faz da China um cliente ainda mais importante para o Brasil. Não acho que os americanos tirarão a posição de primeiro lugar que o Brasil tem hoje, porque as próximas safras já estão sendo comercializadas e o Brasil realmente hoje é forte, não só em soja, mas também em algodão, em carnes, em açúcar, que voltou agora, que tinha uma salvaguarda, lá na celulose, né? Então eu vejo assim, o Brasil continuará sendo o principal fornecedor de produtos para a China. Pode acontecer um acordo Estados Unidos-China que desvie comércio, que seja comércio administrado? Claro que pode, mas eu acho que seria mais fácil isso acontecer na gestão Trump do que na gestão Biden. O Biden será mais respeitoso das relações internacionais e das regras que foram criadas na OMC pelos americanos, junto com outros países, como o próprio Brasil, que está lá desde o começo, desde 1947, certo? Que são regras que valem para todos os países e que não permitem que dois países
bilateralmente mudem as suas tarifas, os seus acessos, etc. Eu acho que o Biden será mais respeitoso a isso que é a herança do pós-guerra que foi construída pelos Estados Unidos e por muitos países do Ocidente. Professor, para a gente arredondar e concluir a nossa entrevista, isso tudo, assim como vai, né, dentro da sua análise, motivar uma agenda também positiva, mais positiva, para a questão climática e ambiental no Brasil, a questão do desmatamento e tudo mais, como a gente já comentou. Isso vai também motivar o Brasil a diversificar ainda mais os seus clientes, a gente vai dividir mais os ovos, né, que hoje estão muito concentrados na cesta da China, a gente vai conseguir dividir melhor e diversificar mais. O senhor acredita nisso? Olha, você sabe que a gente fez uma pesquisa aqui no INSPER, comparando a diversificação das exportações em termos de destino e em termos de produtos do agro, certo? Em termos de destino, o Brasil é dos países mais diversificados que há no planeta, sabe? Por quê? Porque a gente vende para 200 países. A gente concentra, obviamente, 40% hoje na China, que pode ser até um pouco perigoso, mas a gente cobre hoje, com as nossas exportações, o sudeste da Ásia, o leste da Ásia, o Oriente Médio, que é um cliente tradicional nosso há mais de 40 anos, a Europa, uma parte dos países latino-americanos, a Rússia, que até pouco tempo atrás era muito grande, agora caiu um pouco. Ou seja, a gente está presente em todo o mundo. Os americanos, como tem um imenso mercado interno, certo? Eles estão mais concentrados no comércio com México e Canadá e com a China e mais alguns países, mas menos do que o Brasil em termos de destinos. Aonde que a gente perde? A gente perde no número de produtos exportados, certo? Europa, Estados Unidos exportam muito mais produtos do que a gente. A gente está muito concentrado, isso sim, em poucos produtos. Se a gente pegar hoje a parte de grãos, lá de soja, né? Açúcar e álcool, celulose e carnes, vai dar 80% da exportação brasileira de agro, lá dos 100 bilhões que vão sair. Certo. A gente podia fazer muito mais coisas. A gente podia fazer, por exemplo, pescados, que o mundo quer muito, frutas e legumes, que a gente quase não faz. Podíamos fazer lácteos, podíamos fazer produtos industrializados, produtos com marca, né? Quer dizer, tem muitos segmentos que o Brasil simplesmente não atua ou atua de forma muito marginal. Então, eu acho que a gente deve, obviamente, ter um certo cuidado com uma dependência excessiva por soja e China, certo. Tá? Mas eu tentaria olhar uma diversidade de produtos, a gente não ficar apenas naquelas grandes cadeias que estão aí e abrir outras oportunidades também. Inclusive, abrimos muitos mercados durante a pandemia, né, professor? Abrimos quase 100 mercados. Pois é, esse é um outro ponto, né? Quer dizer, quando veio a pandemia, você lembra disso? A gente começou a pensar que ia ser uma verdadeira catástrofe, como tinha sido lá nos anos 30, depois lá da Grande Depressão, né? Com uma espiral protecionista, o comércio caindo, os países falando em soberania alimentar e se fechando. E, na verdade, não aconteceu. Na verdade, nós vamos ter, em 2020, o melhor ano da exportação agro da história, porque o mundo continua comprando, principalmente a China, como a gente já falou, e mais a desvalorização, que obviamente beneficia quem exporta, certo? Quem usa commodities aqui dentro perde com isso. O pessoal lá de Suínos e Aves está apavorado com esse preço de soja, de milho, até mesmo a eventual falta de soja, né? Mas para quem exporta, a gente vai ter um ano muito, muito bom, realmente. Professor, sempre um prazer ter o senhor conosco, sempre muito esclarecedor. O espaço está sempre aberto aqui no Notícias Agrícolas. Agradeço muito pelo seu tempo, que eu sei que está muito apertado esses dias. E, como eu falei, estamos aqui de portas abertas para novos debates, mais esclarecimentos e trazer informação que possa motivar o produtor a ser cada vez melhor, né, professor? Ele já é um profissional tão competente e busca tanto ser cada vez mais competitivo. Informações como essa o ajudam certamente, o incentivam a ser ainda melhores. Muito obrigada. Muito obrigado e estou sempre à disposição e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí de chegar em todo o agronegócio com informações online de alta qualidade. Obrigado mesmo. Muito obrigada, professor. Até uma próxima. Bom trabalho para o senhor. Boa semana. Obrigado. Obrigada.
Professor Marcos Yankee, professor de agronegócio global do INSPER. O professor ele é especialista em relações internacionais para o agronegócio. Ele já esteve e já dedicou a sua carreira a realmente conhecer o agronegócio de outros países, já morou em outros países para divulgar o agronegócio brasileiro, para trabalhar o agronegócio brasileiro. E o professor, então, traz essas mudanças que a gente pode registrar a partir do momento que Joe Biden se efetivar como presidente norte-americano e traz uma visão muito positiva, né? Uma perspectiva bastante favorável. Então, a gente poderia avançar com algumas agendas aí que são importantes, que são necessárias para o nosso agronegócio ser ainda melhor do que já é, ainda mais sustentável e competitivo do que já é, que poderia, então, motivar os nossos produtores, o setor de uma forma geral. Mais do que isso, traz essa boa perspectiva também para as relações comerciais, não só do Brasil com a China e com os Estados Unidos, mas entre China e Estados Unidos. Acredita que Joe Biden será tão duro quanto foi Donald Trump, quanto tem sido Donald Trump com os chineses, por uma necessidade, porque é importante e é certo que a sociedade americana e o agronegócio americano, a economia americana cobre, de fato, a economia chinesa de algumas formas, mas o importante são as estratégias, né? Então, na análise do professor Marcos Yankee, a gente tem uma estratégia que, pelo lado de Joe Biden, pode ser um pouco mais eficiente para o comércio global, né? Que não seja uma coisa bilateral, mas que os resultados sejam multilaterais. Então, essa é a análise do professor Marcos Yankee. Se você está chegando agora nessa entrevista, ela vai ficar disponível na íntegra para que você possa entender, então, em detalhes, tudo que eu estou resumindo aqui nessa conclusão da nossa programação ao vivo desta terça-feira. A gente fica por aqui com esse boletim, como eu disse, com as nossas entrevistas ao vivo, mas a nossa programação segue, a nossa equipe segue te trazendo as últimas notícias do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Amanhã a gente volta a se encontrar para tratar dos principais destaques do agronegócio brasileiro e mundial. Até amanhã!